Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem ou nos assistem aqui na live, tudo bem com vocês? Sou a Thaís, moro em Votuporã, interior de São Paulo, tenho 33 anos, sou professora de língua portuguesa e foi só comigo que o ano passou voando. Eu sei que todo ano temos costume de falar isso, mas em 2024 eu tô com a sensação de que era fevereiro, eu pisquei e é novembro. E com isso vai batendo aquele desespero de leituras a terminar, metas que não cumprimos, listas que não finalizamos, né, Luiz? Enfim, se você está angustiado e desesperado, se junta a gente nesse papo, pega seu cafezinho, seu chazinho, senta aqui e vamos reclamar junto, né? E pessoas que não sei como estão com a vida literária em dia, em ordem, também são bem-vindas, tá? Eu tô tão louca que eu não tô conseguindo seguir nem meu próprio roteiro, pra vocês verem como é que tá o negócio. Todo mundo é bem-vindo aqui para ouvir os nossos Muro das Lamentações de hoje. E para me ajudar com esse episódio, está aqui comigo minha amiga que ama fazer lista e está bem mais leitora do que eu esse ano, Dona Luíse. Olá, Luíse. Oi, Thaís. Olá, ouvinte do Literatura Sem Frescura. Não sei como que isso foi acontecer, mas eu nem tô assim tão mais... Li menos livros que a Thaís, e não sei como que deu certo esse cálculo aí, que eu li menos livros que a Thaís, mas cumpri mais LC. Eu acho que foi essa... Pode ser, né? Mas estamos aí, né? Nem muito firme e forte, nem tão forte, nem tão firme. Desse jeito. Desse jeito, né? Não, mas 2024 não pode, gente. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu nem sei o que aconteceu. São dias longos, mas rápidos ao mesmo tempo. Os dias são longos, mas o mês passa rápido. Acho que essa... sei lá. Mas então, eu sou a Luísa e falo de Florianópolis, Santa Catarina. Minha vida literária anda bagunçada e caótica desde 2018, 2019. Desde sempre, ou seja... Mas este ano está um pouco mais cansada, acho que essa é a palavra certa, assim, nem das leituras, mais cansada da vida mesmo, e aí acaba refletindo nas leituras também, e nessa questão das obrigações, né, que acho que a gente vai comentar mais pra frente, assim, né. Então, para começar, eu quero deixar o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, @litsemfrescura, e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira, às 8h30 da noite. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso trabalho, com o mínimo de R$10, você já nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Para apoiar, é só acessar o apoia.se/literatura sem frescura. Bom, dados os recados, Luíse, vamos ao que interessa. Vamos começar aquele nosso episódio maroto, como a gente sempre conversa, perguntando, e aí, como é que estão as leituras? Olha, pós-maratona, eu acho que eu fico assim um pouco atordoada, geralmente, porque ano passado foi a mesma coisa, assim, que eu acabei a maratona, eu fiquei uns 3 dias assim, oi, onde eu tô, o que tá acontecendo, que a nossa maratona de Halloween, né, para quem está ouvindo pela primeira vez, a maratona é Você Satanás, a gente faz vários desafios literários, várias leituras e os episódios especiais do podcast, entrevista, sprint de leitura, então o outubro passou assim, passou rápido ao mesmo tempo, mas com muita coisa acontecendo também, né, Thaís? E muitos convidados especiais, isso é ótimo, mas também sai um pouco do ritmo, assim, né? Cansa. Porque assim, né, a gente sempre tá aqui toda semana, inclusive já episódio 203, né, meu Deus do céu, do podcast, só que quando é só eu e Thaís é diferente, assim, né, a gente já tá mais acostumada a entrevistada, aí tu já fica mais ansioso, já prepara o roteiro com antecedência, né, já faz mais arte tentando divulgar, então dá mais trabalho, né, o que é ótimo, mas que chama mais pessoas, mas enfim. É um ritmo diferente, né? Sem contar que a gente teve semana de 2 episódios na semana, né? A gente teve 2 semanas com 2 episódios. Então fica mais cansativo também. Exatamente. E aí com as leituras também, porque daí... E isso aqui é muito louco, assim, né? Porque, tipo,
Tá, eu dizendo que eu não quero mais fazer leitura coletiva, enfim, não sei o que lá, mas já tô mentindo em algumas, né? Mas ao mesmo tempo que pela maratona, tipo, eu sabia exatamente o que eu tinha pra ler, o que eu tava lendo, o que eu tinha que ler, e tinha que acabar de 31 e tal. E aí acaba e eu fico assim, tipo, tal qual o meme lá do Pulp Fiction, carinha assim, o que eu faço da minha vida? Não sei, sabe? Mas essa semana eu tô lendo Wicked, porque a gente vai terminar até domingo e eu estou em 70% de Wicked. Ai, eu entrei em um novo marasmo. Tá marasmo também a parte que eu tô lendo, tá marasmo. Eu agora entendi o que a Pipoca tava falando lá, que tava com marasmo e tal, então realmente só essa parte. Mas aí vamos terminar, né? Temos que terminar, tô na página 348, faltam 100 páginas mais ou menos. E se não, 140, meu Deus do céu. Fé no pai com a leitura coletiva. E também, o que eu tava lendo também? Ah, mas eu não comecei. Eu peguei ontem à noite, mas eu não. Eu li o. Sabe quando tem aquela situação, a epígrafe? Eu li a epígrafe. Isso aí. Tudo isso você tá lendo? Tudo Cadê isso. O resto? Daí as leituras que estão em andamento, mas eu não dei continuidade ainda essa semana. Mas daí, se tu quer a lista completa, 5 horas de episódio. Deixa pra depois, que aí mais, você conta. Tá. Depois você conta o que você pretende ler, né? Porque eu acho que é isso que você quer falar. Não, então eu tô mais fácil, porque eu só tô lendo Wicked. Tô tentando ler Wicked. E tá um problema, porque como eu tô querendo focar só, eu não posso, né? Focar num livro só, porque eu impacto. Uhum. E como eu tô querendo acabar o Wicked a todo custo, inclusive, gente, o livro não é ruim, muito pelo contrário, eu estou gostando muito, porém foi a pior escolha para a leitura coletiva desse ano, tá? Primeira vez que a gente escolhe um livro de leitura coletiva que não foi uma boa ideia, porque ele tem uma leitura mais lenta. Ele não é um livro para você ler com pressa, com prazo. Porque ele tem esses momentos que a leitura fica mais lenta, tem construção de mundo, ele é um livro mais... Gente, eu sempre falo, os livros eles têm um ritmo próprio. E esse livro, ele é um livro mais lento. Então tá sendo assim, um parto para todo mundo acabar. Tanto que a gente estendeu por mais uma semana, porque eu vi que tinha tipo 5 pessoas falando que talvez acabariam na semana passada, que era o prazo. Aí 5 pessoas não adianta nada, né? Vamos estender. E aí, se a gente estender mais uma semana, mais gente acaba. Então tá bom. Porque realmente deu ruim a ideia de colocar esse livro, né? É sempre livro de bruxa. Era legal a gente ler o Wicked, porque vai sair o filme daqui a pouco, né? Vai sair esse mês. Mas não foi uma boa ideia para a leitura coletiva de Halloween, porque é uma coisa que a gente tem que ler rápido. Os outros 2 anos passados, a gente escolheu livros de leitura muito rápida, né? Que a gente leu num pulo. Só que desse ano não rolou. Então eu também tô empacada em Wicked, estou na página 300 alguma coisa também. Tá difícil de ler, final de semana não li nada, sexta-feira não li nada, porque eu tinha tempo, estava conversando com a Luíse e com a Lu no nosso grupo de leitura secreta, que a Luíse nunca... que ela sempre conta as leituras. Que eu tô chegando no final de ano, tem dias que eu não tenho coragem de ler. Cansaço é tanto. Então, por exemplo, sexta-feira eu cheguei em casa 4 e pouco da tarde, que a hora que eu chego da escola, eu poderia ter feito o quê? Tomado um banho e ido ler. Eu fiz o quê? Tomei um banho, deitei no sofá, fiquei vendo série. Que era o máximo que meu cérebro conseguia fazer, sabe? Então é isso. A gente vai... E final de semana não saí, final de semana inteiro não consegui. Tinha eventos sociais, porque a gente ainda tem que ser um ser humano social. E tem um monte de coisa de escola para fazer. Domingo meu plano era atender o dia todo, aí também fui para um churrasco de amigos, e aí também... Minha mãe falou, eu perguntei, mãe, é chato levar o livro? Dela, então tá. Porque teve outra vez que eu levei. Daí eu não consegui ler muito também. Mas aí, isso que é complicado, porque tipo, a gente tá com o prazo, né? E é isso também isso que foi um pouco do papo de hoje, né? E aí tá com o prazo pra terminar no domingo. Era pra ter sido domingo passado, tudo bem, estendemos, daí não deu uma relaxada, né? Nas quintas, sextas, sábados, não teríamos feito maratona pra terminar até domingo, né? Mas aí, como a gente estendeu. Só que daí tu fica nessa, tá pra domingo. Aí tu tem que ler esse. Aí eu tava meio que pra começar outros, ou tipo, ler Assistente do Vilão, que eu vou ler, sei lá, vou ler as outras 200 páginas que faltam em 2 horas, né? Porque... Só que daí tu fica pensando, não, mas eu tenho que ler o Wicked, porque tá pra LC. Daí tu fica, mas aí eu não quero ler agora isso. Aí eu também ontem fui assistir TV e assisti, maratonei Agatha desde sempre, assisti todos os episódios.
É muito legal, é muito bom. E aí eu saí com mais vontade ainda de ler um livro de bruxa. E o Wicked eu queria livro de bruxa, mas eu não queria aquele. Eu queria começar um outro. Outro livro de bruxa. Tá bom. Enfim, mas... Ai, sei lá, não dá pra entender. Parece que quando a gente coloca um prazo, daí fica mais difícil, assim. É aí que a gente entra num dos assuntos que a gente está falando há muito tempo. Que vocês estão me ouvindo aqui falar aqui desde o ano passado que eu não queria fazer lista. Vocês estão me ouvindo, né, galera? Isso tem sido uma pauta na minha vida esses dias todos, porque eu já tomei uma decisão de que ano que vem eu não vou entrar em nada. Não me obriguem a fazer listas. Eu amo vocês, mas não vai ter desafio sem frescura, porque 2 pessoas cumpriram. Pelo que eu fiquei sabendo. Eu não consegui ler nenhum. Li um. Mentira, li um livro sobre livros. A nossa leitura coletiva está empacada desde sempre. Gente doida está empacada desde sempre. Porque o que acontece, gente? Eu entendo o entusiasmo. É uma delícia fazer listas de leituras, de coisas que eu quero ler. Começo de ano a gente fica empolgado, né? Só que o que eu tenho visto que acontece muito, não foi só no nosso grupo, mas eu vejo acontecer em grupos de leitura coletiva. Se você faz uma lista para o ano todo, naquele momento, agora, dezembro, janeiro, eu estou empolgada para ler aqueles livros. Deu 2 meses, você não está mais empolgado para ler aqueles livros. A hora que chegar na vez daquele livro, você já perdeu todo o interesse que você tinha de ler aquele livro, já entrou mais uns 10 na frente. E é o que vai acontecendo. A nossa leitura coletiva, por exemplo... Boa noite, Flávia. Boa noite, Flávia. Ela começou bem, quer dizer... bem arrastada, porém tinha bastante gente lendo. A Vida Invisível, né? De Ed La Rue. A Vida Invisível de Ed La Rue. Depois qual foi? A Senhora Joy de Ferrol. A Senhora Joy de Ferrol, que ninguém terminou. Eu abandonei. Eu terminei. Já começou, tá vendo? A gente escolheu pessimamente os livros. Aí depois eu Robô. Não dá certo. Não. Aí depois foi Eu Robô. Quem se dispôs a ler, leu, só que foi tipo 4 pessoas. E aí já acabou, entendeu? Então a gente fez uma lista de 6 livros, foram 6, 7, 8. Não, foi 8. 8 livros para ler durante o ano e a gente leu 2. Porque vai flopando. Então. Vai flopando, aí no fim, tipo, sempre também entre as mesmas pessoas, mais ou menos, né? Assim. Na hora de votar, tem um monte de gente votando, toda empolgada, fazendo listas, porque a gente tem um grupo, né, gente? Os nossos apoiadores são. A gente tem um grupo dos apoiadores. Aí todo mundo fica empolgado, todo mundo vota, todo mundo tá lá. Nossa, tem 50 votos. Luísa, tchau, Luísa. Eu me excluí. Você te tirou. Vou pôr você agora. Pronto. Thank you. Sim, a gente escolheu 9 livros esse ano. Nossa, piorou. E aí lemos 3 concluídos, assim, né? Que foi finalizado. A Inquilina eu não tô nem contando. Mas assim, foi concluída. A gente passou, né? Ou quem foi para desistir, desistiu. 3 leituras das 9. O resto não rolou. Empacou. E é isso aí. Então, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai. Difícil. Não vou estar querendo. E o pior é que assim, tipo, são ótimos livros, só que sei lá, tipo, na hora que vai ler, hoje a gente já tá cansado. Mas acho que foi isso, sei lá, eu tô muito cansada esse ano, meu Deus, não fiz nada, mas eu tô muito cansada. E aí, pra ler, e são livros assim, mais cabeça, assim, né? São mais complexos, são livros mais lentos. O que não era para ser que foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que todo mundo falou que ia ser fantasia, né? É uma fantasia, a gente achou que ia ser, tipo, muito boa, janeiro. A gente tem maldição com escolhas de livros que acham... Nunca mais eu escolho nada para ler em janeiro. Eu já tô deixando isso aqui claro. Janeiro vai ser leitura livre. Exato. Mas, e aí, tipo, a gente já começou no livro achando que ia ser fácil, rápido, assim, que geralmente fantasia é. Foi arrastadíssimo. E aí, tipo, a primeira já gongou, aí a segunda foi com o Ed Ferrol, que a Thaís ficou presa. Tô presa lá até hoje. Nunca mais eu saí de Ed Ferrol. Nunca mais fui encontrada. Eu acabei na força do ódio, assim, eu quase deixei 50 páginas pro final e sem ler, mas eu pensei, não, eu vou ler.
Mas foi quase, assim, foi quase. E, tipo, muito pouco. E o robô foi incrível. Eu amei. O robô eu amei. O robô é incrível, só que eu demorei muito para ler por causa da vida, né? Vida. E, gente, esse ano, assim, a minha rotina deu uma virada de 360, né? Minha rotina não é mais a mesma. Quando dizem que o professor trabalha muito realmente. Assim, eu imaginava que minha rotina fosse mudar muito, mas assim, só vivendo na pele para entender. E é isso que eu tô falando. Às vezes eu até tenho tempo, mas eu não tenho energia. Eu não tenho condições mentais de ler, de pôr o tico-teco para funcionar. Ou como eu falo para meus alunos, Sandy Júnior, meus 2 neurônios, para funcionar. Não dou conta de pôr o Sandy Júnior para funcionar. Porque vocês pensam, eu perco horas da minha vida ensinando, pondo o tico-teco para funcionar, fazendo plano de aula, documento. Chega em casa, eu só quero ficar assim, olhando pro teto. Sim. Ó, a Flávia falando, tem esse detalhe, a vida tua contra o leitor às vezes. Sempre. A vida adulta vive atrapalhando as minhas leituras. Nossa, muito. Eu fico chateadíssima com isso. Chateadíssima, porque realmente atrapalha. Então, assim, eu já estou ciente nesse momento de que, assim, a pergunta do que, fingindo que a gente vai seguir o roteiro, Luiz, é para saber qual que é o balanço das suas leituras até aqui. Como é que foi o seu ano de leituras? E depois eu falo da minha parte. Conta como é que foi o seu ano de leituras. O que você achou? Muita farofa. Não, teve muita fantasia, assim, muita fantasia. Aí teve uns terror, assim, bastante terror até, principalmente por causa de outubro, mas eu li mais terror nos outros meses. E aí eu também tô metade com o Monte Cristo, porque também me acompanhou desde março aí, com o Monte Cristo, aí eu todo mês tentando ler, sem conseguir ler, tentando ler, sem conseguir ler. Mas basicamente teve muita fantasia, eu acho que o principal. E não teve tantas leituras. Uou! Sabe, eu acho que ainda tá um ano mais morno do que o ano passado, e aí eu tô um pouco triste com isso, e inclusive eu tô pensando em escolher alguns livros mais... que eu tenho expectativas maiores, assim, que acho que vai ser leituras bem interessantes agora em novembro, dezembro. Meu Deus, novembro já nem dá tempo. Meu Deus do céu, nem sei o que eu faço na minha vida. Mas... eu não sei, gente. Então, assim, e daí outra coisa que eu fiz, né? Eu entrei num novo esquema de pirâmide chamado Roda do Tempo. E aí eu tô pensando em continuar a série, ainda ler o 4º ou o 5º ainda esse ano. Então, fantasia. Fantasia resume bem esse ano e leituras coletivas, porque aí eu tentei ler, tipo, da Nossa, eu terminei os 3 livros. E aí eu também entrei na do Rafa, do Sobre Livros, aí também li O Lobo das Planícies, um livro que eu jamais leria, se não fosse por leitura coletiva. Gostei, achei bem interessante, inclusive 4 estrelas. Mas aí nisso também, aí tipo, só de leitura coletiva, eu li 3 livros de leituras coletivas dele, assim. E aí também dá nisso, assim, que hoje a gente estava conversando, adiantando a pauta já, né, com o Lu, a gente estava conversando sobre isso, e eu comentei com ela, no fim, eu também refletindo, assim, e vários livros que eu quero muito ler, que eu relembrei deles. Vão ficando. Vão ficando, que eu, tipo, arrumei a estante e pensei, meu Deus, ainda não li esse livro, eu queria muito, meu Deus. E aí eu fiquei um pouco chateada comigo mesma, assim, porque até livros um pouco diferentes, que é bacana também para trazer indicação diferente, só que daí eu acabo ficando sempre na mesma, assim, então meio blé. Tá. Não, eu li menos, assim, igual eu tava falando, a minha rotina mudou muito esse ano, então agora eu já sei que a minha média de leituras anual vai diminuir por motivo de tenho menos tempo. Então, eu estava olhando meu Scooby aqui. Até o momento, eu finalizei 29 livros, 3 HQs. 32 leituras no total. Minha média anual é de 50 e poucas. 54, 55, 56, por aí. Eu sempre ficava nessa média, todo ano. Então, não vou chegar nos 40, gente, porque, desculpa, novembro e dezembro, milagres não acontecerão. Porque, inclusive, novembro, assim, eu olho para esse mês e eu já estou com desespero, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Porque final de ano, escola, é loucura e confusão. Gritaria, dedo no cu e gritaria. Eu falei isso na sala dos professores, todo mundo olhou para mim e falou assim, gente, é isso que vai acontecer.
É dedo no cu e gritaria, filho. O negócio aqui tá assim. E eu tô sem voz, né? Pra variar. Uhum. E então foi um ano de assim, nossa, eu queria tanto ter lido, mas não dei conta. E é isso, gente. A rotina às vezes tem me cansado tanto. Agora eu já estou mais acostumada, tá? Assim. Vamos lá. Começo do ano foi bem pior. Os primeiros meses eu fiquei desesperada, porque eu estava acostumada com uma rotina em que, quando eu saía 6 horas do escritório, eu não levava nada de trabalho para casa. Então, o tempo que eu tinha em casa depois, eu podia fazer minhas coisas e ler. Então, eu fazia as coisas de casa, fazia comida, lá. Mas eu tinha umas 2, 3 horinhas ali à noite todo dia para ler. Tinha dia que eu não lia porque estava cansada, mas eu tinha mais tempo. Final de semana, tinha tempo para ler. Agora, gente, com rotina de professor, tem dia que eu chego em casa e eu tenho que continuar trabalhando. Tem final de semana que eu tenho que trabalhar no final de semana. Então, aquele tempo que eu tinha mais para ler, ele diminuiu. E ainda tem esses momentos que eu tô tão cansada. Igual sexta-feira, gente, é um dia muito pesado de aulas para mim. Eu tenho muitas aulas. Tem salas que me cansam mais. Eu chego em casa destruída, acabada. Então, eu chego em casa às 4h30 da tarde. Eu poderia ler, eu poderia fazer... Não dou conta. Então, assim, eu já entendi que a minha rotina vai ser essa. Vai diminuir a quantidade de livros, mas a gente não está falando sobre quantidade mesmo, isso não importa. Uhum. Mas eu ainda não... Agora que eu estou conseguindo, de novo, organizar minha rotina para ter meu momento de leitura, porque eu gosto de ter meu momento de leitura. Eu sinto falta de ter o meu espacinho de leitura ali durante os dias, sabe? Tem dia que eu sei que não vai dar e tá tudo bem, mas tem dia que eu quero ter o meu momentinho. Então, diminuiu muito a quantidade de... Gente, a minha média de páginas tá tipo 29 páginas por dia. Não tô dando nada. Eu tá não 28 páginas por dia. O meu tá... Eu li 28 livros, tendo um mangá. Eu li um mangá pela primeira vez. Consegui ler o mangá, gente. Vocês me ajudaram a ler no episódio passado do Diandito. Eu tô com 28 livros, mas a minha média de página tá 43 por dia. Não sei porque devem ser livros maiores, né? Pode ser. É a quantidade de páginas. Os da Roda do Tempo são, tipo, 900 enorme. páginas. 800. Eu não li Calhamaço esse ano, não. Tá doida? Mal tá dando conta dos curtinhos. Mas, assim, eu li muita farofa também. Eu fiz muito isso de... Estou tão cansada que eu não vou ficar lendo livro cabeça, não. Vocês vão me desculpando, mas eu vou ler romantasia. Esse foi... A Flávia falando que a minha média de leitura diária é a média em dias bons. A minha já foi melhor, amiga, já foi. Assim, saudade da época que eu tinha tempo. Eu li muita romantasia. Esse foi o ano das fantasias, assim, para mim. Eu li fantasia e romance, e aí eu li umas coisas ali no meio, uns terror muito pouco. Flopei na maratona, porque outubro foi pesado. Foi o primeiro ano que eu não li nada na maratona. Li um livro. Consegui terminar um e fiquei empacada em Wicked. Tô lá em Oz ainda. Ainda estamos em Oz. Oz me deu uma sugada, porque eu foquei em Wicked e aí eu não consegui terminar mais nenhum. Só o Apocalipse. Mas li rapidinho também, porque era bom. Eu vi que eu li alguns romances, mais romances que eu normalmente leio, que a gente teve a mal falada, coitadinha, Valentona. Eu li dois livros, um livro da Valentona. Um livro. Acho que eu flopei, a Valentona legal. Flopei. Uma coisa interessante que eu li, acho que bastante nacional esse ano. Tô aqui com o meu Scooby aberto. Eu comecei o ano lendo A Sombra da Terra do Nunca. Pornô de fada. Hã? Pornô de fada. Pornô de fada. E... Aí tem terror, tem Julia Quinn. Eu li 2 livros da Valentona. Eu li o da Julia Quinn e eu li Adorável Loja de Chocolate de Paris. Mas Adorável Loja de Chocolate de Paris, eu comecei na Valentona, terminei, 2 meses depois. De tão enrolado. Não, eu comecei com O Olho do Mundo, que vocês me perderam em janeiro, né? Que eu comecei ali no final de dezembro. Aí eu li aquela porcaria da Vida Futura. Hoje eu coloquei em abandonado a Vida Futura.
Perdi tempo da minha vida com esse livro. Terminei em janeiro esse também. Janeiro que eu podia estar lendo umas coisas legais. Tô falando isso porcaria. Eu reli O Nome do Vento, 600 páginas. Entendeu? Do nada. Não, os meus livros foram menores. Li Colapso, li Amplificador. Aí teve uns dos Cyphers que são mais curtinhos, por isso que você tem mais páginas que eu, por exemplo. Tem livro de 50 páginas. Deixa eu ver. Mas foi basicamente isso. E alguns terror agora. 3 livros de A Roda do Tempo que eu li. Entendeu? Não, mas as minhas leituras não foram. Ó, eu tô vendo aqui, eu não fiz leituras ruins, ó, porque tiveram livros muito bons, por exemplo. Amplificador, Colapso, Divinos Rivais, Mau Hábito, que eu amei, Assistente do Vilão, Reino das Bruxas 2, Lição de Anatomia, Helena Sabe, que é incrível, Um Novo Capítulo pro Amor, que eu quase faleci de tanta fofura com esse livro da Jane Colgan. Eu li Assim que Acaba e Assim que Começa. E O Robô, que eu amei. É verdade, sim, é o Robô. E Ela Não Pode Confiar, que foi o último da Dark Side que eu li, que é de suspense, que é incrível. E o Apocalipse Segundo Fausto, que também foi incrível. Então, assim, eu li pouco, mas eu li livros bons, viu? A Intérprete de Mares, que eu também gostei. O único da Tag que eu li esse ano. Esse é muito bom. Ele é. Eu gostei. Mas foram poucos, tá vendo? Foi pouco, mas foram leituras boas. Teve os Cyphers que eu li a coletânea lá no começo do ano, que é as recontagens dos clássicos. Li Os Corpos Perfeitos. Eu me lembro de Tudo do Michael também, que é muito bom. Enfim, foram leituras boas. Eu acho que, assim, a média foi mais baixa, porém foi uma média boa. Não foram livros interessantes, assim. Teve um ou outra porcaria. Teve o White Ferrol que eu abandonei e Uma Vida Futura que eu li na base do ódio. Do resto foram leituras boas. Até de La Rue. Uma de La Rue, 4, né? Por aí, 4,5. Eu acho que eu tô meio blé, assim, porque eu tô meio blé. Que eu tava olhando, minhas leituras também não foram ruins, mas é porque aí a gente já chega no final do ano e começa a pensar qual foi minha melhor leitura do ano. Pra mim, continua sendo Colapso, porque, eu li no primeiro semestre, que foi incrível, só que esse segundo semestre, assim, eu li alguns muito bons, tipo Escravo de Capela, Amplificador, mas eu acho que ainda não bateram Colapso, sabe? E aí eu tava não, tem que ficar mais acirrado, assim, essa escolha. E aí, por isso que eu queria ler, sei lá, alguns diferentes, assim, que eu a Flávia falando que menos quantidade, porém mais qualidade. Pois é, Flávia, teve ano aqui da gente chegar e fazer o balanço no final do ano e falar, nossa, li 60 livros. Só que foi tudo mais ou menos. Que ano meu que foi mais ou menos? Foi 2020 ou 2021? 21. Foi. Que eu falei, eu cheguei no final do ano chateadíssima, porque eu falei, gente, eu só li livro mais ou menos, mas o que foi o meu problema? Foram parceria, porque parceria você não é, às vezes não é um livro que você quer muito ler, sabe? Enfim, sim. Foi muita parceria, foi muita leitura coletiva. Pois é. E aí eu fiquei no mais ou menos. Leitura coletiva. Ai, gente, olha, eu tô num negócio assim, leitura coletiva é legal. É muito legal você ter com quem dividir, com quem conversar, com quem falar. Mas igual a gente que tem esses grupos de leitura coletiva que a gente faz anual, assim, o ano inteiro, a gente fica muito à mercê da votação das pessoas, é igual a Luiz estava falando. Eu sou a favor de não ter democracia, porque eu a gente faz a nossa lista. Brincadeira. Mas é porque aí a gente fica à mercê do que as pessoas escolhem. Às vezes que a pessoa escolhe não é aquilo que eu tô com... Nossa, eu tô com tanta vontade de ler esse livro. E pode ser que seja um livro incrível, Luiz, mas o que tá acontecendo? Eu não sei. O celular hoje não tá afim. Pode ser que seja um livro incrível, acontece, já aconteceu várias vezes, deu nem saber se esse livro vai ser bom e ler um livro incrível. Mas a maioria das vezes vai ser eu nem queria estar lendo, sabe?
Então, isso é um problema, meus amigos e minhas amigas. Isso é um problema. Por isso, eu estou aqui dizendo que ano que vem vocês terão uma Thaís liberta que só vai ler o que querer. Só o que eu quiser. Porque Não, eu falo isso. Ela se tirou da live agora. Meu celular não tá querendo hoje. Você te tirou, agora sim. Eu falo isso, mas eu já entrei em 2 leituras coletivas esse mês. Eu não entrei nenhum. Mas tem isso. Ou às vezes também tem a questão daí ter feito a votação, mesmo que, ok, foi um ótimo livro, mas tu teve que fazer o quê? Tu teve que comprar mais um livro e você não leu o livro que tinha na estante, né? Aí tem esse daí mais essa questão também, né? Tipo... Eu só vou entrar em leitura coletiva de livro que eu já tenho. Outra questão. Porque se eu já tenho, é porque eu quero ler. Sabe? Mas, gente, é sério, é uma questão a se pensar, assim, porque eu achei que esse ano eu tive muitas leituras boas, porque não cumpri nenhuma leitura coletiva, nenhuma meta. Eu me tornei quem eu mais temia, a pessoa que não cumpre leituras coletivas. Gente, todo ano era eu lendo todas as leituras coletivas e a Luísa fingindo demência. Esse ano aconteceu o contrário. A Luísa cumpriu as leituras coletivas e eu estou fingindo demência. Entendeu? A gente tá o mundo não gira. Ele capota. Entendeu? O mundo não gira. Ele capota. E aí eu entendi que eu fui muito mais feliz. Mas porque no momento que eu parei, eu falei, não, eu quero ler um livro que eu quero ler. Aí era uma leitura incrível. Entendeu? Mas a Flávia está comentando e concordo, né? É uma boa forma de entrar nesse só de livro que já tem. Só que tem a questão que, tipo, a gente pode ter aquele livro, mas não quer ler naquele nem tá afim. Aí também não entro. Assim, vai ser assim. É que essa é a questão, eu acho, né? Porque, por exemplo, ou igual agora, a gente está com vários livros ali da lista que foi votado e tal, que, tipo, todos eu quero ler, assim, todos eu quero ler. Em algum Só que, momento. tipo, eu não tô a fim de ler por agora, assim, exato, por em algum momento. E mais ou menos essa questão, assim. Por isso que até uma coisa que a gente comentou, de, tipo, naquele mês vai lá, decide. Eu acho que funciona assim. Gente, vamos ler tal livro? Quem tá afim? Ou se alguém falar, ou um monte de gente comprou. A gente já fez isso e já deu muito certo. Nossa, um monte de gente comprou, menos a nossa parte de noite. Um monte de gente comprou porque estava na promoção. Vamos todo mundo ler? Ou quem tem esse livro? Vamos ler? Quem tá animado? Ou escolhe, gente, que livro que vocês estão afim de ler? Que a maioria tá afim. Às vezes todo mundo anima e faz, assim, sabe? Isso aqui é uma carta aberta aos nossos ouvintes, seguidores das leituras coletivas, tá? Vai ser assim, porque a gente não tá dando conta. Eu mesmo que eu tô bonitinha. Aquelas, eu tô com TDAH hoje. E assim... tipo, a gente sabe que é complicado, a gente fez a lista, assim, mas, tipo, a gente tá sendo sincero, porque se a gente continuar colocando lá, né, vamos seguir a lista, todo mundo se obrigando, ou, tipo, 3, 4 pessoas... Ninguém tá lendo! Não aconteceu, não deu. Complicado, né, para todo mundo. Eu acho que a vida ensina a gente aprendeu mais uma lição. Eu já tinha aprendido aquela lista louca que eu fiz a primeira vez e eu obriguei todo mundo a ler comigo e não deu certo, porque eu coloquei livro gigantesco para ler um mês, já tinha aprendido. Mais ou menos, porque eu não consegui convencer essas criaturas. Gente, eu juro que no final do ano passado eu fiquei brigando o tempo inteiro com elas no grupo. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas no fim ficaram 9 livros. Não teve o que fazer. E eu tava lá, gente, é muito livro. A gente vai dar conta, é muito livro. Tem livro aqui que é demorado, tem livro que é grande, tem livro que é cabeçudo. E a gente vai demorar para ler esses livros cabeçudo. Aí o que eu falei que não era cabeçudo já demorou. Imagina o resto. Aí por fim eu consegui. Não, vamos ler de La Rue em janeiro, então, que é mais de boa. Então vamos, porque foi a pior escolha. A gente devia ter colocado o Menina Má em janeiro. Com certeza. Travessuras da Menina Má, né? A capirota. Não, mas eu tenho certeza que o Yossa é 10 vezes mais lento. Meu Deus do céu. Eu já li o livro daquele garoto. Aquele garoto, se veja um velho de 85 anos. O livro que eu li do Yossa, A Festa do Bode, eu fiquei meses.
Ah, Não. mas esse eu tenho fé. Foi Eu não 2 tenho meses. provas, mas eu tenho Não, convicção. é porque ele tem uma escrita muito bonita. Ele é uma pessoa filha da puta? Ele é. Mas ele tem uma escrita incrível de bonita. Só que também é muito detalhista. Então, você lê demoradamente. Gente, estou falando do Mário Vargas Llosa, porque o Travessuras da Menina Má dele é o último livro da nossa lista, que a gente voltou para esse ano. E a gente parou, como a gente acabou de dizer, no 3º. Então, a gente não vai chegar no 9º nem aqui, nem na China, né? E, gente, o Travessuras da Menina Má, eu comprei para uma leitura coletiva em 2019. Então tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Que era lá do grupo, era do grupo de latinos, de leia latinos. Ou vocês falaram tudo que iam ler junto? Eu cheguei até a avisar o Vila, vamos ler a Capirotas. Eu nem tava nesse eu sei que o Vila tava junto, por isso que eu tô pensando que Vila é um amigo nosso de longa data também lá do grupo que a gente se conheceu no grupo de clássicos, que o Vila tava no grupo de latinos, eu entrei por causa dele, inclusive. Então não lembro onde foi. Enfim, a gente queria ler a Capirota. E a Capirota era no grupo de latinos, porque a gente ficou fazendo campanha para Capirota. Foi de latinos mesmo. Eu comprei e não li. Eu saí do grupo de latinos antes, porque aconteceu aquele negócio de uns livrinhos mais ou menos. Eu andei comprando uns livros para ler que tá aqui empacado até hoje, eu não li. Gastei dinheiro à toa com leitura coletiva. Jamais esquecerei os 60 e poucos reais que gastei no livro do Bolanho em espanhol para ler aquela merda. Do Terceiro Reich. Jamais esquecerei. E eu perdi o foco. Onde que eu tava? Falando da lista, então. É sobre, galera. É sobre aprendizados. A gente está com aprendizado aqui. Hoje a gente falou que é o Muro das Lamentações. Mas eu acho que tem coisas que é interessante a gente conversar. Então, e até comentando, né? A gente comentando que não tá só no nosso grupo, e esse cansaço geral, por exemplo, eu participo ali do Leia Nacionais, que é um grupo super grande, tem muitos leitores, assim, sei lá, 40 leitores, e é bem tudo cheio de regrinha, assim, tipo, legal, assim, bem organizado, assim, as escolhas, assim, as votações, tem regras para participar e tal das votações, e mesmo lá, sabe, que tem toda, sei lá, esse ano foi bem mais rápido as votações, mas antes eram quase 2 meses de votação, eu adorava o período de votação, ficava vendo indicações e tal, e eu não votava porque eu não leio um livro no Leia Nacionais há uns 3 anos. Fiquei muito nervoso. Eu tô lá pra movimentar. Porque ela gosta de estar em grupos. As pessoas, eu gosto de estar em grupos, eu gosto. E eles não me expulsaram, ainda bem. Meu amigo, Elô, minha amiga, não me expulsaram. E aí... Mas eu sempre acho que eu vou conseguir ler, eu não consigo ler. Em todo caso, eu tava falando sobre isso, que foi eles mesmos, assim, percebendo um esvaziamento até nas discussões, sabe? Tipo, e um esvaziamento na quantidade de pessoas que tá lendo os livros escolhidos. E aí também meio que as pessoas entendendo, assim, que a maioria desses grupos foram criados ali na época de pandemia, né? A gente realmente estava querendo se encontrar com as pessoas, os livros foram uma salvação, tava, né, aprofundou amizades e tal, coisa online. Só que passou a pandemia e parece que as coisas pioraram. Assim, no sentido de as rotinas muito mais atribuladas, tipo, de todo mundo. Sim, e as rotinas loucas e tal. E as pessoas com menos tempo para ler e para discutir. Então, meio que tá tendo esse esvaziamento um pouco geral, assim, né? E até mais compromissos, porque aí antes, até na pandemia, não podia sair de casa, né? Então, acabava lendo, conversando com as pessoas, online, né? Então, acho que é meio que geral, assim, né? Mas aí, esse sentido, assim, a gente pensando o que a gente pode fazer para reverter, né? No nosso, ali no LIT e tal, ou, enfim, nos grupos que a gente participa. E aí, esse sentimento de votar um por mês, porque pelo menos vai ser o que tu tá com vontade de ler naquele momento, assim, né? Sim. Até lá no grupo de gente doida, a Laís, que é uma das meninas que ela ajudou a gente na maratona ano passado, ajudou esse ano. Ela estava animada para criar um grupo de leitura. Eu falei, não, faz o seguinte, vai lá no grupo de gente doida, já que você está animada,
E anima lá, e coloca o povo para rodar lá, porque também a gente acabou parando. Mas como é que funcionava? Isso foi uma coisa por isso que eu falei de a gente votar um por vez. O grupo de gente doida funcionou muito quando a gente votava um por vez. Foi. A gente pensava no livro, vamos todo mundo ler? Vamos, todo mundo ia. A gente leu vários livros assim, foi o Lady Killers, foi o Silêncio a Dark Side dos clássicos, foi o BTK, foi o Silêncios Inocentes. A gente leu esses livros assim, ó, todo mundo. A gente leu Salem, lembra de Salem? Um monte de gente leu Salem. É verdade, um monte. A gente leu vários livros assim. Aí, a partir do momento que a gente começou a fazer lista anual, começou aí a degringolar. Porque ano passado já não rolou tantas leituras e esse ano nem rolou. E tipo, porque no momento que tu tá votando, você quer muito, né? E aí, às vezes, dali 2 meses, você nem lembra o que votou naquele livro. Anotando boa noite, Lu, já adiantando vários assuntos que já discutimos mais cedo. Mas você está por dentro da pauta, não se preocupe. Então, e esse sentimento um pouco geral, né? A Camila ali também comentou que esse ano foi uma loucura e que ela conseguiu ler livros conforto dela, assim, reler, né? E meio que comigo com a Thaís também, né? Que a gente acabou ficando também nesses gêneros um pouco mais confortáveis, né? Fora algumas leituras que saíram dessa... Fui fazer uma fantasia. Eu li o segundo do Reino das Bruxas, já peguei o terceiro, só parei por causa da maratona e é o primeiro que eu vou retomar. Eu quero saber onde é que vai acabar aquilo, tava muito bom! Puta que pariu! Ai, esse sentimento que é bom, né? Exato. Tem que ser assim. Mas, assim, um adendo sobre as leituras coletivas, assim, gente, tipo... Se vocês estão na vibe de ler leituras coletivas, participem, assim, porque, né? Ajuda muito. Ajuda muito e você pode expandir também, né? O seu... tipo de livro que você lê pode funcionar, ou você pode descobrir novos livros favoritos que talvez você não leria, né? Eu tava vendo até agora, assim, por exemplo, Eu, Robô, tava na minha estante, mas, tipo, se não fosse uma leitura coletiva, eu provavelmente não leria nesse momento, nesse ano. E foi uma leitura que eu amei, surtei, criei várias teorias, então foi muito legal, né? Teve outro ano também que quando eu nunca, jamais vou esquecer do Homem que Amava os Cachorros, porque quando a Thaís fez aquela lista dela, maravilhosa, Thaís sabe se escolher muito bem listas, eu só não pode escolher só calha-massa. Tem que ser eu escolhendo. Esse foi porque eu fiquei mais puta, nunca ouvi falar nesse livro, eu não acredito. E daí fui lá e comprei, e simplesmente eu amei, favoritei. Leonardo Padura é incrível. E assim, né? Tipo, jamais leria se não fosse pela leitura coletiva. Então, tem esses dois lados, né? Às vezes tu pode descobrir uns livros incríveis que tu vai amar, mas às vezes, tipo, ou não vai se ter momento, ou tu vai demorar muito para ler, ou tu vai se enroscar nas leituras que tu quer fazer, né? Então tem essas questões. Olha só, que legal. A Flávia tá falando que Salem foi um livro que ela só leu por causa da leitura coletiva e amou, mas é um livro que eu jamais leria por vontade própria. Esse a gente leu numa leitura coletiva também, Flávia, 2020, sim. 2021, por aí. Não lembro quando foi. Inclusive, Salem foi tipo... Eu voltei pro King e daí voltei com o Salem, porque eu tinha lido Iluminado e Amado, e aí eu fui ler o Cujo e eu odiei, e eu pensei, nunca mais leio nada de Stephen King. E lá no Gente Doida, tipo, a Val ficou falando muito de Stephen King, e a gente daí animou dela. Não, esse é muito bom, gente, esse é muito bom, leio. E aí eu fui, agora eu também amo Stephen King, tem vários dele ali. Aí já entendi que alguns vão funcionar, alguns não vão. Os finais podem ser meio ruins de alguns. Exato. Mas peguei a vibe, assim, do autor. Então é isso, assim, tipo... Mas é aquela surpresa, né? Porque também... Não só porque também... tu mesmo escolheu teu livro só por... Né? Não foi LC. Às vezes também tu pode amar ou odiar ou achar meio... também pode acontecer, né? Só que pelo menos tu vai estar lendo... Tipo, só tem você a se responsabilizar, né? Acho que tem essa questão também, né? Leitura coletiva é muito legal. Inclusive, eu e Luísa só somos amigas hoje porque a gente entrou numa leitura coletiva no mesmo grupo. Verdade. Não, a gente nem questiona isso. Nem questiona. Eu acho que a gente está falando muito mais de nossos momentos, assim.
E é legal quando você se anima para aquela leitura. Por isso que eu falo que eu acho que é legal fazer escolhas individuais, de um livro por vez. Pode ser. E que um geral... Aí todo mundo anima, aí todo mundo quer ler e fica animado. Mas um por vez, sem a pressão de, nossa, quando eu terminar... Eu acho que fica uma loucura, assim, na cabeça da gente, internamente, sem perceber. Quando eu terminar esse, tem mais outro, e mais outro, e mais outro. Eu preciso terminar esse. E aí fica muita pressão. Sim, e E pressão você do empaca prazo. naquele. Né? E você E a empaca questão do naquele. prazo. Exato. Prazo é uma merda. Odeio prazos, sabe? A gente já trabalha com prazo na vida. Então, é legal ser mais livre nas leituras. É porque assim também ajuda a ter cronograma, ajuda a ter meta separada, ajuda. Só que a gente já tentou trabalhar assim, né, Luiz, por muito tempo. Também. E não rola. A gente já percebeu que não funciona. Cada um tem seu ritmo de leitura. O legal é você criar uma leitura coletiva e vamos ver conforme vai rolando para cada um. Entendeu? A hora que todo mundo acabar, é isso. Desculpe. Concordo. E a Flávia comentando que esse era exatamente o ponto, Flávia. Você é uma pessoa muito sucinta, exatamente. Acaba ficando mais uma cobrança do que diversão. É esse sentimento que acabou ficando assim e que a gente não quer, né? Porque, na verdade, tudo a gente lê por prazer, né? Então, a gente não quer perder esse prazer da leitura, né? Do momento de leitura. E, às vezes, até o momento que você tá com aquele livro ou, né, desse sentimento que você tá com aquele livro, ou até esse momento, o tempo que esse livro exige de você. Porque, por exemplo, o Wicked é um livro que exige tempo. Ele exige... Ele é lento, não há... Na minha opinião, assim, acho que da Thaís também, né? Não é lento, o autor não soube escrever. Não, ele é maravilhoso. Tá nesse eu tô gostando muito. Tipo, ele tá nesse momento lento porque a personagem, ela também tá nesse momento lento, sabe? Ela também tá nesse marasmo, assim, ela, sei lá, perdeu a memória, blá, blá, blá. E aí, então, essas questões, assim, que transmite na leitura e você sente isso. Só que daí, por exemplo, tu coloca ele numa leitura coletiva pra ler em 30 dias e aí você fica, meu Deus, esse livro não tá andando, né? Eu acho que essa questão da pressão, né? E aí, às vezes, a gente acaba colocando uma pressão na própria... livro, assim, e não aproveitando ele por completo que poderia, sabe? Porque, com certeza, esse seria um livro que eu leria no mínimo em 2 meses, assim, se não fosse... eu também. Pela com certeza. Coletiva. Mas galera, eu acho que assim, eu já tive esse momento, igual eu falei que eu tive um ano que todas as minhas leituras foram mais ou menos, porque eram leituras por obrigação. A maioria era de parceria, e tinha parceria e tinha leitura coletiva, mas era pior ainda as leituras coletivas, que eu ia me enfiando, né? Me enfiava 85 leituras coletivas pelas pessoas e acabava não sendo pelos livros porque eu queria. Chegou um momento que eu não tinha abertura na minha agenda para parar na frente da minha estante e escolher um livro que eu queria ler. Aí, esse ano, a gente tá aqui falando que não deu certo, que não sei o que, mas eu fui rebelde, eu não deixei isso acontecer. As minhas leituras só foram boas porque eu ignorei toda a lista, todas as leituras coletivas, e eu fiz isso. Eu parei na frente da minha estante para olhar o livro que eu queria ler. Só que eu ainda fico aqui na minha cabeça com aquela pressão de tenho livros para ler, tenho aquilo para fazer, tenho aquilo para fazer que eu não fiz. Essa pressão, ela fica porque você fez um compromisso, por mais que seja um compromisso descompromissado, porque é só uma leitura coletiva, fica esse compromisso na cabeça da gente. Ainda mais eu, Luiz, que eu organizo todos os grupos de leitura coletiva. Eu sou a doida que organiza todas as leituras coletivas no final das contas. Era eu que estava lá brigando para não fazer a lista grande, mas no final quem vai organizando tudo sou eu. E aí eu fico me cobrando, porque, poxa vida, eu estou organizando, as pessoas estão lendo e eu não. Grupo de gente doida. Eu criei. O pessoal está lendo e eu não, sabe? Então, essa cobrança, ela fica. Por mais que eu tenha, ainda assim, decidido escolher ler as leituras que eu queria ler, que foi o que eu fiz, ainda fica essa cobrança de, nossa, mas eu tinha que ter lido aquilo e aquilo. Acabei de falar para a Luísa, antes de começar a gravar, eu sentei aqui para ligar o notebook tudo, eu comecei a guardar os livros que estavam separados do Desafio Sem Frescura. Porque no começo do ano a gente fez o desafio, e eu separei os livros que eu queria ler e deixei aqui, porque eu tenho, quem estiver vendo na live, eu tenho uma mini estantezinha aqui, que eu deixo os livros que eu vou ler, os que eu tenho que resenhar. Isso aí é tudo parceria que eu tenho que ler, tá? Assim, só para vocês entenderem.
E eu tirei os do desafio, porque eles estavam aqui me pressionando. Eles ficaram um ano inteiro aqui olhando para minha cara os livros e me julgando porque eu não peguei eles para ler. Então, a partir do momento que eu tirei eles daqui e guardei, eles não estão me julgando mais. Assim, ó. Fodam-se vocês. Não. E o pior é que, tipo, a gente do desafio, a gente escolhe as categorias e foi votado, bem massa. Isso é que a gente que escolheu os livros. E eu fiz a mesma mesmo coisa. Assim, E mesmo assim, eu também não li nenhum dos livros que eu escolhi. Eu escolhi os livros. Livros que eu queria ler, mas não rolou. Não rolou. E aí eles ficam aqui me pressionando. Sim, eu também não li nenhum. Eles ficam aqui me pressionando e já não, sem condições. O Flávio disse que parece uma árvore de livros. Tá ele é um bonitinho. Ai, mas é isso, né? Acho que essa pressão que acaba. Bom, então, eu tinha até colocado aqui no nosso roteiro para falar, e as listas, e os projetos? O que deu errado? A vida deu errado. Não, eu quero até hoje descobrir o que aconteceu com 2024. Gente, não, e foi isso, assim, tipo, foi um ano que atropelou geral e ao mesmo tempo foi muito rápido, só que dias muito longos. Só que não foram legais, e aí passou muito rápido. Gente, já é dia 5 de novembro, o que é isso? Natal? Já tô pensando no Natal. Eu também. Mariah Carey já tá descongelada cantando a música. O próximo projeto é não ter projeto, sim. Exatamente isso. É disso que eu tô falando. Meu projeto 2025 é não ter projetos. Eu falei hoje de manhã também no grupo pra Pipoca. Minha meta para 2025 é não fazer nenhum momento de leitura. A Luísa não vai conseguir, gente. Anota o que eu tô dizendo. Ela vai vir com listas no começo do ano e vocês vão me ver brigando com ela, expondo ela em todos os lugares possíveis, porque eu vou expor ela. Vou expor ela. Aí a Pop contou de como que ela quer fazer lá, ler um livro de cada estado. Aí eu falei, não, mas é complicado. Daí ela contou que ela quer sortear e bababá. Deu, ai, que legal! Gente, muito Maria vai com as outras. Mas, meu Deus, eu preciso... eu tenho muito livro para ler. Eu preciso ler isso aqui, ó. Exato. Você vê isso aqui, ó? Tem 1000 livros aqui, 1000. Pergunta quantos dos 1000 que eu li. Eu tenho 800. Ó, Lu resumiu. Assim, 2024. Dias longos, semanas curtas, meses a jato. A Flávia vai estar... Tá vendo, né, Flávia? Você vai estar de testemunha, você vai me ajudar, porque eu vou expor a Luísa todas as vezes que ela tentar fazer lista. Vocês vão ver mês que vem essa garota no grupo querendo fazer lista, querendo fazer desafio, querendo fazer o Diaba 4, e eu não vou deixar. Ai, meu Deus, vai ter que ser tudo secreto. Grande coisa, né? Eu vou dar um negócio secreto. Você conta? Não, grupo secreto nunca foi secreto, porque a Luísa vem aqui e conta na hora. Não, inclusive sobre isso, né, das listas que não vamos fazer, quais são os planos até o final do ano, Thaís? Para você. Terminar os que estão começados. Meu único plano até o final do ano é terminar os que estão começados. Porque eu tô encacada com essa criatura aqui, ó, que eu só li o comecinho. O Guinhard estão apaixonados? Não estão apaixonados? Isso aqui já virou uma novela mexicana. De sol. Eu tô com Feitos de Sol também desde fevereiro. Não, desde julho. Deixa eu ver quando que eu comecei a ler esse livro. E o pior é que tava legalzinho, cara. Eu não sei, é porque eu não tô na vibe dele. É muito adolescente, sabe? E aí eu não tenho paciência pra quem tá começando mais. A Flávia falou, na próxima promessa da Lu, não vou comprar livro e ler todos decentes. Não, esse eu nem me engano. Não. Thaís que já fez um, lembra, Thaís? Era um desafio que ela ia fazer. Eu só posso comprar um livro quando ler 10. Eu tentei fazer isso aí uma vez, nunca mais eu passo essa vergonha. Ó, o Guinhard, quer ver? Eu comecei a ler... Que dia que foi, Receita? Eu tô com Feitos de Sol. Dia 24 de julho. Julho? Faz as contas. Agosto, eu tô setembro, com Feitos outubro, de novembro. Sol desde junho. 4 meses, Luíse. 4 meses eu li 50 páginas. Eu preciso terminar isso aqui.
Então, preciso terminar. Gwen e Art Não Estão Apaixonados. Isso aqui é parceria, a Record que me mandou. Maldito dia que eu falei que eu queria ler. Eu preciso terminar o Wolf Song. Song. Gente, eu tô amando, tá? Eu quero que fique. Olha o tanto de post-it que tem aqui. Eu tô amando essa leitura. Meu problema de Wolf Song foi que chegou um momento que eu fiquei muito triste, eu precisei parar um pouco, porque eu tava triste. E aí, eu precisei passar outras coisas na frente. Precisei ir pra maratona, enfim. E aí, eu dei uma parada nele. Eu tô lendo Wolf Song desde... Quer ver? Julho. As minhas leituras. Que era no seu aniversário. Eu comecei... Era aniversário, mas aí eu comecei em julho, ao invés de junho. Aniversário em junho, né? Então, eu tenho que terminar esse, eu tenho que terminar o Wolf Song, eu tenho que terminar. Tem um no meu Kindle que eu comecei também do Cyphers, que eu só comecei e não terminei. O que mais que eu tenho começado? E o Reino das Bruxas. Amazonas, né? O Guerreiras Amazonas. Inclusive, estava incrível. Tá incrível essa leitura. Não, eu fui... E o Reino... Tá suave essa lista dela, tá suave. E o Reino das Bruxas 3. Reino das Bruxas por Poder Arcano. Que eu estou na metade e só não tá mais bom porque não tem jeito. Esse aqui eu tenho certeza que eu vou terminar rapidinho depois de Wicked. Porque a meta agora é terminar o Wicked. Essa difícil, terminar o Wicked e depois de Wicked terminar esses outros 4 que são os que estão começados. E eu quero muito ainda ler Aprendiz de Vilão até o final do ano. É o único que eu quero ler. Tá muito bom, tá muito bom. Pela metade do Aprendiz de Vilão. Eu vou ver se eu te espero. Mas não sei, não prometo nada. E eu queria muito ler também um de Gente Doida da Dark. Eu tô com 4 aqui que eles me mandaram. Aqueles das mortes. Tem o Morte, todas as fases da morte, causas não naturais e nem tudo que resta é lixo. Tem uns 4. Queria ler pelo menos um deles, assim, porque eu tô precisando de um livro conforto. E é sobre o livro Gente Doida, o livro conforto da Thaís. Cada um com seu cada qual. Cada um com seu conforto. Não, eu também tô querendo ler os começados nesse novembro. E aí, minha lista de começados desse ano, só desse ano, tá? Dos outros anos não vamos contar. Eu tenho, tá? Vem o Wicked, que vai ser essa semana, né? Logo. Aí eu tenho Não Me Abandone Jamais, que era a nossa 4ª leitura coletiva que eu comecei. Estou na metade, sim, há muito tempo. Quanto tempo? Eu comecei quando esse? Não Me Abandone Jamais? Eu Não Me Abandone Jamais. E eu acho muito sacanagem abandonar ele, porque ele tá pedindo Não Me Abandone Jamais, minha gente. Então, eu comecei 19 de agosto. E ele é muito louco, porque quando eu pego ele flui. Só que é difícil eu me pegar ele. Mas eu tô na metade e eu acabei a 2ª parte. E aí a 3ª parte é onde vão acontecer todos os rolês. E aí, então eu quero muito ler, porque também se eu não ler agora, vai pra jamais. Né? E então tem ele. Aí a Thaís comentou isso do Vinho Arte, eu lembrei do Feitos de Sol. Feitos de Sol eu comecei 10 de junho. E tava ótimo. Cheguei na metade, mas também é relacionamento jovem. Aí me deu preguiça um pouco. Eu tenho preguiça de jovens, gente. Olha só. O Vinícius ainda disse que é triste. E aí eu não tava a fim de sofrer. Porque quando eu leio romance, eu quero ser feliz. Aí esse é triste. Aí eu não sei. Mas eu vou terminar. Porque... E a escrita do Vinícius é muito fluida, é muito boa. Mas enfim. E aí eu tô lendo também. Já comecei. Tô quase na metade. O Passeador de Livros, que foi uma leitura secreta nossa. Do grupo secreto.
Ah, tá aí, nem começou. Aí eu tô lendo Aprendiz do Vilão, que eu enganei todo mundo. Não contei pra ninguém, cheguei na metade. Começou sem avisar ninguém, todo mundo tinha lido junto, essa filha da mãe. Do nada começa o livro e vai embora. Eu tava muito mal, porque eu tinha terminado Terra dos Sonhos e eu precisava muito de uma romantazinha. E aí eu comecei achando que eu ia ler só uma. Eu fui ler o terceiro do Reino das Bruxas. Viu só? Não fui a única. Mas eu só tava lendo com você e com a Lu. Mas eu achei que eu ia ler só, tipo, uns 2 capítulos. Aí eu cheguei na metade em 2 dias. Vilão, fia. Vilão é sucesso. Vilão é sucesso. E daí, deixa eu ver o que mais. Aí, Cleópatra e Frankenstein, eu também, aí do nada me deu uma vontade. E esse nem tá muito no... Eu podia só deixar pro ano que vem, né? Porque eu tô na página 60, eu tô muito no começo. Mas aí eu chega perto do final do ano, me dá vontade de ficar com uma vibe depressiva. Porque eu leio livros tristes no final do ano. Eu li Rato na véspera de Ano Novo. Eu gosto dessa vibe. Tá bom? Vou falar Aí, então, eu pensei, de repente eu volte com Cleópatra e Frankenstein, mas não tenho certeza. Eu quero ler esse em algum momento próximo. Eu achei meus marcadores coloridos que eu tinha sumido. Que gracinha. Daqui a pouco ela faz um carnaval no livro. Sim, já comecei hoje. Meu Deus, Luísa. Aí tem esse, mas esse eu não tenho certeza se vamos terminar. E aí, gente, tem o meu projeto 2024, que eu não consigo nem carregar ele. Que eu ainda tô com Conto de Monte Cristo. Que eu demorei horas da minha vida fazendo um cronograma para ler ele em 13 semanas. 13 semanas. Assim, era para dar muito certo. Não fosse a vida. Eu achei mais meus marcadores que estavam sumidos. Tava tudo com ele. Ela enfia dentro do livro lá. Olha lá, o Jesus! Tava aqui! Agora eu tô feliz. Agora eu tenho marcador. Eu tinha acabado meus marcadores. Claro, estão tudo no meio dos livros que eu tava lendo. Tô feliz agora que eu encontrei. Agora eu posso voltar a ler. Mas esse daqui, eu tô na 669. São 1.300 páginas. Quem sabe? Né? Quem tem limite é município, já diria Camila, nossa amiga. Então, mas eu não sei se eu termino ele. E além disso tudo, Reino das Bruxas 3 para novembro, né? E aí também que eu falei que a nossa leitura secreta, quem ainda não sabe, fica sabendo que é a nossa leitura do grupo secreto. Eu sempre conto qual que é a leitura do grupo secreto. E aí o Beijo do Rio, o pessoal votou lá no Leitura de Gente Doida. Eu me abstive da votação para não me comprometer. Mas eu também tô me comprometendo. Na verdade, eu queria que tivesse ganhado, que eu falei que eu vou ler no Natal, né? Mas aí o pessoal não tinha o livro, tudo bem, eu vou continuar lendo Krampus no Natal. Porque a minha leitura de Natal é bem fofinha, vai ser a minha leitura de Natal. Olha que capa bonita. Olha isso aqui. Não, esse parece muito bom. Se ele entrar em promoção, vou comprar. Olha esse outro bicho. Assustador. Eu amo. Vai ser essa a minha leitura de Natal. Só que assim, eu vou tentar começar e vou ver qual que é a vibe do livro. Pois foi minha querida amiga Thaís que me deu. E querida Mara. Eu ganhei da Evelise. Eu ganhei da Evelise também de aniversário. Eu tava muito a fim de ler um suspense, mas não era bem esse. Então eu ainda tô em dúvida se eu vou conseguir ler ou não. Eu falei que eu tava com bicho igual criança com vontade que não sabe o que quer. E eu falei, não, eu quero um livro que eu não sei qual que é. Ainda não descobri qual que é, mas quem sabe? Porque eu achei ótimo, Thaís, que a epígrafe dele é do A Terceira Margem do Rio do Guimarães Rosa. Então eu achei chique. Achei bonito. Chique. E aí me animou mais ainda a ler. Então acho que vou tentar ler. E a Pop deu bom dia. Bom dia, Pop. Bom dia. Do nada. E a Flávia comentou sobre Cleópatra. Ela falou que é um livro que ela só não começou ainda por causa das leituras coletivas. Também precisa se libertar. Isso aí, amiga.
Vamos libertar. Essa live é uma live de libertação. Esse episódio é um episódio de libertação. Vamos nos libertar das amarras de leituras. Vamos ler só o que nós queremos. Não, e esse livro, lindo, né? Lindo. Altas depressão, promete. Ai, amo. Amo depressão. Pois é. Não, e além disso tudo, eu queria muito um livro que eu vá ler e vá se tornar a minha leitura favorita do ano. Entendi, Esse é o agora. pré-requisito. Esse é... Entendi. E aí eu vou escolher com base em quê? Nas horas da minha cabeça. Não, mas eu tô pensando em ler A Redoma de Vidro, só que tava na leitura coletiva, né? Só que também é um livro que eu coloco nas minhas listas próprias há uns 5 anos para ler. E aí esse ano a gente conseguiu votar e a gente falou, não, esse ano vai. Esse ano vai. E aí acabou não indo na leitura coletiva, e aí eu tô com 2 corações. Se eu abandono a leitura coletiva, abandono o coletivo e leio sozinha, ou se eu espero. Mas depressão final do ano acho que combina, e aí eu tava afim de ler um livro triste também. Então... Depressão final Falei muito. Isso eu realmente acho. E... tá. E mais um que eu quero muito ler, mais um da Roda do Tempo, né? Que é meu vício atual. A Roda do Tempo que eu... Tem 8 livros publicados no Brasil, né? E aí eu comecei com o Vini e a gente falou, não, mas assim, vamos ler um por ano. Aí, assim, 8 anos, a Intrínseca vai trazer para o Brasil, ou a gente vai estar muito bem no inglês e vamos ler em inglês, né? E aí o fato é que o Vini já está no 4º livro e eu já li o 3º, até o 3º, porque é muito bom, não dá para ficar sem continuar. E aí a gente está nessa questão aí. Então eu quero ler o 4º livro, talvez esse mês. Ou mês que vem. Ou seja, perdemos a Luiz de novo, não vai ler mais nada. É isso, gente? Avisando só. Quando eu leio a Roda do Tempo, vocês me perdem. Nunca mais fui vista. Essas minhas próximas leituras que eu quero. Mas só leitura legal. Isso é. Só leitura legal. Mas o Conde de Monte Cristo não é uma promessa, tá, gente? É uma possibilidade, porque pode ser que eu deixe... Gente, eu li o Conde tão rápido, assim. Lógico, demorei 3 meses. Mas quando eu pegava para ler, eu li um montão. Porque são muitas tramóias. É muita confusão. É muita vingança. É muitas tretas. Quando eu parei em ler, quando eu voltei agora da última vez, também foi o super. Só que antes disso eu estava presa no Carnaval de Roma, que eu fiquei por 4 meses no Carnaval de Roma lá. Eu acho que eu estava lá junto, sequestrada. E aí não sei o que rolou, assim, que foi devagar. Mas é isso, é porque, tipo, eu tava lendo muitas coisas ao mesmo tempo. Continuando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acabei de dar uma lista de 10 livros que eu tô... E aí esse que é o problema, assim, né? Eu sei que é meu problema, gente. Eu sei. Continua sendo. A Flávia tá falando em LC da Roda do Tempo. Bora. Nem começa. Thaís não começa. Essa tá terminada, Thaís. Só não tá terminada no Brasil. 14 livros, tá suave. Gente, não. Mas a gente é as pessoas mais enganadas em fantasia, que tudo a gente acha que é livro único e vamos lá, não é. Wicked, eu tô passada, que a gente descobriu na última... Eu sabia. Fui eu que sabia pra você. Tu sabia que ele tinha continuado? Oi, eu sabia, faz tempo. Eu não sabia, pra mim era livro único, jamais iludida. Iludida total. Não, mas eu pra mim vai ser único. É isso. Não, eu também não tô apegada, não. Nem tem os outros no Brasil. Acho que só tem aquele Filho da Bruxa, tem. Antiga edição também, né? Mas é isso, meus planos. Ai, gente, eu tô tão cansada. Eu só queria, assim, eu só quero que minhas férias cheguem. Assim, meus grandes planos são
Janeiro. Ninguém me acha na rua. Porque eu vou ficar o dia inteiro em casa com os pés para cima lendo. Que vai ser o meu momento. Porque aí eu vou ter tempo. Minhas férias mesmo é janeiro. Porque julho não dá nem tempo, né? Que é 2 semanas. Não. Então, janeiro, eu quero ser freestyle total nas leituras. Ninguém me chama para leitura coletiva que eu não vou. A não ser que seja um livro que eu fale, nossa, esse eu tô a fim de ler agora. E aí eu vou ler. 3 rios, né? É, lógico, chegou, tô lendo. Isso aí é fácil. E... Vocês falaram da Roda do Tempo, que a Luíse é retardada e ela pega e não para de ler. Foi isso. E a Flávia quer ser a Roda do Tempo, a Pop. A Flávia já quer leitura coletiva da Roda do Tempo, mas, ô Flávia, a Luísa já tá no quarto. Mas se quiser ir começar assim, a gente vai comentando fora. Faz uma leitura coletiva solitária. Aí É sobre. Essa é uma série que eu não vou começar porque eu não tenho nem condições de começar uma série de 14 livros, gente. Eu nem sei ler inglês. Então não vai estar rolando. Foi loucura. Não Mas vai estar rolando. Mas agora essas séries são tipo 3. Ai, gente, Romantasia foi a melhor coisa que inventaram para mim em 2024. Foi o que me realizou, assim, sabe? Eu tenho que ler o segundo dos Divinos Rivais. Promessas Cruéis. Preciso ler Promessas Cruéis. Mas pode ser que seja só em janeiro. Tô bem com isso. Mas eu li essas coisas tudo que saiu, assim, que é mais recente. Eu nunca faço isso, né? Eu nunca sou a pessoa dos hypes. Mas eu li Promessas Cruéis, eu li o Aprendiz de Vilão. O Wolf Song já tá um pouquinho atrasado, porque já saiu o segundo. Inclusive, Heaven Song tá aqui, ó, esperando na fila de parcerias para ler. Mas era um que eu tava com vontade. Lembra que eu fiz uma graça no final do ano passado para comprar ele logo? Foi. Comecei a ler só em julho? Foi, mas foi rápido. Se for ver que tem livro que tá aí desde 2018... Foi rápido. É verdade, eu queria ler Além da Porta Sussurrante. Nossa, não, a gente vai pensando e vai surgindo os livros, né? A Flávia disse que uma leitura coletiva solitária é ótima, ela vai aderir. Não, eu também, acho que eu vou aderir a isso. Aí você lê alguns que você sabe que outras pessoas já leram, mas em momentos diferentes. Mas aí é só tu comentar com elas em momentos diferentes também. Tá tudo certo. Não, mas sabe se eu tiver muito doida, assim, achando que eu vou estar com tempo, eu quero começar a ler, Stoner. Eu nem tenho esse. Eu tenho, que eu era adepta da Rádio Londres. Cadê a minha edição? Tem trauma da Rádio Londres, Luísa. Sim, todo mundo tem, mas pra mim não deu errado, deu tudo certo. E eu tenho o Stoner, e esses dias eu vi um vídeo de um seguidor que eu assisto, seguidor de um criador de conteúdo que eu assisto, que não é tão conhecido, e ele leu o Stoner, e ele é tipo uma pessoa mais velha também, assim. E ele falou, gente, como eu não tinha lido essa maravilhosidade antes, por amor, assim, favoritou, que a escrita é belíssima. E eu pensei, cara, eu tenho desde 2020, você lembra também, não li. Que ódio. Fala muito bem. Eu tenho Stoner e eu tenho Butcher Crossing, que um dia o Dancer viu na minha estante, na foto da minha estante, ele perguntou, olha, não quer colocar pra rola esse livro aí? Todo mundo tá pedindo muito caro. E eu falei, não, porque eu ainda não li. E é isso. Mas eu não tenho certeza. Só se eu tiver muito na vibe, vou ter tempo. O que não vai acontecer, provavelmente. Mas é isso. Ai, tem tanta coisa que eu queria ler. Eu queria ler algum livro da Andy esse ano. Não vou conseguir ler nada dela esse ano. Eu tô bem chateada. Ai, queria tantas coisas. Queria tanto. Eu queria dezembro. Pior que as aulas vão até dia 17, né? Só que eu vou viajar. Porque eu mereci. Puta que me pariu. Então, dezembro não vai dar tempo de ler muita coisa, não. Eu pego ali, geralmente, eu espero que esse ano também, 15 dias ali no final do ano, né? Aí também é quando eu pretendo ler mais uma Roda do Tempo.
Monotemática ela. Mas eu fiquei nessa vibe de será que eu pego uns dias de férias antes? Que eu deveria já ter pedido. Aí eu não pedi. Aí eu tô. Porque também tá uma loucura lá no trabalho, mas também quando não tá uma loucura, né? Nunca. Mas aí, tipo, se eu tivesse pego agora pra novembro, aí eu conseguiria estar lendo mais coisas. Mas como eu não peguei, não vai estar dando, assim. Então, no É janeiro. Gente, me aguarde, eu tô aqui, ó, janeiro. 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 Vamos lá. Mas sem leitura coletiva. Mas é isso, né? Sem leitura coletiva em 2025. É isso. Resumo desse episódio é: cansei. Viver a vida loucamente em 2025. Eu vou parar aqui na frente da estante e fazer assim, ó. Mamãe mandou eu escolher. Eu tinha uma meta, a principal meta, além de todas essas listas, era: eu vou ler livros da Tag. Ah, eu também li um. Eu não li nenhum. Eu li um e eu ainda demorei para ler, porque era de contos. Eu fui lendo um livro com um conto quase por mês, mas eu terminei. Brincadeira, não foi tanto assim. Mas eu enrolei, era um livro curtinho, cara. E eu tenho um toque com o livro da Tag, né? Porque eu só leio na sequência. Isso é pior do que eu. Mas aí eu falei, eu voltei a assinar esse ano, né? Eu falei, vou ler os que estão chegando. Li sim. Você falar, Cláudia. Então, mentira, eu li um porque veio Mau Hábito e eu já tinha lido Mau Hábito. Eu li um. Ai, eu fiquei tão feliz que a Tag mandou Mau Hábito, porque é um livro tão incrível, Karine, e eu não tinha visto ninguém falar sobre ele ainda. Porque lançou por aquele selo novo da Record que eu não tô vendo eles divulgar. Acabaram de me mandar outro e-mail com um outro lançamento desse selo. Eu não tinha visto mais nada. Que é do Marcelino Freire, inclusive. Eu gosto bastante dele, é um autor nacional. Ah, sim, conheço. E aí até falei que quero. Esse eu quero receber, se eu faço questão, porque eu gosto muito dele. Mas eu não tinha visto ninguém falar dele por aí. Eu não vi ninguém falar de Mau Hábito. E aí a Tag mandou, eu fiquei toda feliz. Porque eu falei, a gente vai ler agora. Então, gente, que livro. Pois é. Eu tava vendo uns livros assim, sabe? Eu tô precisando demais, eu sinto falta. Eu tô com os da Moinho aqui. Cara, fui parceira da Moinho ano passado, fiquei com um monte de livros sem ler, porque eles mandavam de 3 de uma vez, né, também. Como é que faz? Todo mês vinha 3. E todos os livros deles são incríveis, porque eles têm uma curadoria bem esse tipo de livro diferentão que a gente gosta, sabe? O Cramp, que eu li, incrível. Eu ia falar isso, Cramp, eu lembrei agora. Cara, caro esse livro, porque eu queria ler e não li ainda. Aí eu tenho aquele da Maria Fernanda Ampuero, que a Verena indicou quando ela veio, lembra? Que ela falou que é incrível. Ah, tu tem Rinha de Galo. Eu tenho Rinha de Galo que eu pedi pra eles, tá aqui. Vamos ler. Eu tenho e-book. Que lindo! E tem mais um monte aqui. Tem um monte que eu tô doida pra ler e eu não tenho tempo. Eu quero. Tô precisando ler uns livros, porque eu gosto de intercalar entre uma farofa e um livro assim, diferentão. Mais cabeça, mesmo que seja contemporâneo, porque eu gosto mais dos contemporâneos mesmo. Os clássicos, deixei isso pra hora que precisar. Vai que eu tenho que dar aula pro ensino médio ano que vem, né? Você tem que pegar os clássicos. Então, eu tô sentindo falta de uns livros diferentes, assim, sabe? Isso foi minha máquina de lavar. Eu só ia mesmo pra fazer isso, né? E tipo, até já tá sentindo falta de livros, tipo, jornalístico, assim, sabe? Também. O nível que chegamos. Não, é que eu tenho uns de jornalismo literário que, tipo, era um gênero que eu lia bastante antes, né? E nunca mais peguei. E eu pensei, pô... Pois é. Mas é isso. Não, Gabo, eu queria... Eu tava a fim de ler Do Amor e Outros Demônios, do Gabo. Eu acho que eu vou pegar. Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho esse. É disso, abandona tudo. Começa uma leitura. Foi ano passado, eu li quase no final do ano do Coronel. Isso é gostosinho, rapidinho.
Assim. Ninguém Mas é escreve isso. a Coronel. É. Eu li Violeta em novembro. Uhum. Nossa, Nós lemos, é. Acho que eu você lembra. Saudades. não lembro mais. A gente fez, não, eu vi por causa do vídeo do TikTok. Daí eu pensei, é verdade. Mas também foi porque a gente queria ler em agosto. E aí foi tipo, saiu em novembro. Melhor do que nada. Inclusive, vou perguntar pro pessoal do Meteorologia que chegou em novembro. Vamos ler Coração das Trevas. Nossa, pior. Eu guardei ele também, assim, só pra ficar claro que ele tava aqui, eu guardei. Ai. Mas a lista foi muito boa. Não, enfim. Não, mas não vamos fazer mais lista, né? Não vamos, tá bom. Eu ia dizer que as listas é o mais legal. Gente, eu queria dizer que esse episódio foi uma intervenção para tentar fazer a Luísa entender que a gente não pode mais fazer listas, tá bom? A gente não pode fazer lista. Cara, mas vocês precisavam ver que engraçado que foi no final do ano passado esse povo fazendo lista. Foi uma animação, loucura, né? Uma loucura. E era eu no meio, assim, gente, volta. Vocês estão empolgando, não vai dar. Vamos pôr 12 livros, não dá tempo. Ah, mas eu quero muito grande. E a gente não leu Toda a Luz que Não Podemos Ver, porque Thaís baniu da lista. Porque era muito grande. E se estivesse na lista, a gente não teria lido também. Não era esse, não. Era o Cidade das Nuvens. Que é maior ainda. É verdade. Eu nem tenho, e eu tava empolgando de ler. Que eu tenho... Tá vendo, Thaís? Então sou a única, tá? A Flávia concorda. O pior é que fazer lista... Mas eu acabei de falar aqui, fazer lista é uma delícia, só que a gente precisa pensar que depois que a gente faz a lista, a gente tem que cumprir. Daí isso não é legal. Olha só meu plano, Thaís. Se eu lesse 22 páginas por dia, de 18 de agosto a 30 de setembro, eu acabava o livro. O Conde de Monte Cristo. Ela escreveu os planos dela. Eu escrevi assim, parecia que eu ia cumprir. Parecia. Isso depois que você tinha atrasado, né? Que é o plano dela era acabar em junho desse livro. Uhum. O plano inicial. Cara, eu li em 3 meses aí, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que leitura coletiva ajuda. Eu sou super a favor de leitura coletiva, principalmente para animar a gente a ler esse tipo de livro. Porque, assim, eu consegui encarar alguns livros porque eu estava em leitura coletiva. Vários, assim. Mas a gente fez leitura coletiva. Tava eu, o Rafa, a Lu, a Laís e a Marília. Eu lembro. Mas não rolou. Não rolou. Eu fiz o cronograma. Eu tive essa questão. Eram 100 e poucas páginas por semana. Na teoria, daria super certo. Na terceira semana já deu errado. Foi eu, Vini e a Mai. O Vini não terminou. Ia terminar depois, é verdade. Mas ele ama, né? Quando eu falo que eu tô empacada, ele, como pode? Eu amo esse livro. Não, gente, não dá. Ele é muito bom. Eu li esse, Os Miseráveis, eu só encarei porque eu tava em leitura coletiva. Ana Karenina eu não teria terminado porque tava me dando ódio. Pior que eu gosto dele. Vários outros, assim. Mas ano que vem não teremos. Não teremos listas. Leituras coletivas repentinas podem acontecer. Do Neida. Exato. Eu acho que é mais legal do jeito que a gente faz um grupo secreto. Vamos ler? Vamos. Pronto. Sim. Pode ser. O melhor que o grupo surgiu, gente, depois de um episódio de podcast, que eu saí daqui falando, eu vou pegar o Reino das Bruxas, foda-se. Eu preciso de uma leitura gostosa. Eu tava nesse momento do não quero, eu quero ler uma coisa que eu gosto. Aí eu criei um grupo secreto. Tá, falta ainda, tá o Reino das Bruxas 2. Vai ficar, porque foi por causa dele que foi criado. Sim. A gente leu rapidinho, né? Foi. Não, tu ainda leu bem mais rápido que a gente. Eu demorei um pouco. É porque eu não dei conta, tava muito bom. Eu tava irritada demais com ele.
Ah, mas quem não fica irritado? Mas olha, tudo fica bem no terceiro livro. Eu não tô mais irritada com a Emília, tá bom? Ai, graças a Deus, né, meu Que Deus do fique céu. claro. E eu que emprestei o livro pra minha aluna, né? Aí ela terminou. Aí você ficou o livro inteiro falando, Emília, por que você não fez o pacto? Ela, sim! Ela me irritou! Tirando ela, irritando, o livro é ótimo. Eu, exatamente. Exato, você leu certo. É Esse isso. sentimento. Não, falando sobre o que tu comentou de Off Song, que é do TJ Clooney, A Casa do Marcerulho, né? Já contei pra Thaís de contar Não li para os até hoje. ouvintes. Que é muito bom, Thaís, que me deu de presente de Natal 2 anos atrás, 1 ano atrás. E agora minha sobrinha leu e amou, que eu emprestei pra ela amou, e ela mandou mensagem pra mim. Tia, agora eu entendi por que você gosta tanto, porque você amou esse livro, eu amei. É a melhor leitura que eu fiz em toda a minha vida. Que gracinha. Ela com 14 anos, muito fofa. E aí, teve um dia que ela contou que ela tinha... Não, é adolescente, né? Tia, quebrei meu pé, tô muito feliz porque eu tô conseguindo ler. Eu tô muito... Você sabe o que é pior? Que eu entendo o sentimento dela. Vou ter que ficar de repouso. Poxa! Eu vou ler. Assim, quando eu operei o negócio do siso, eu peguei atestado 2 dias e eu li Mr. Mercedes. 2 dias. É isso. Ai, Quando eu tirei a vesícula, eu li loucamente também, porque eu não podia sair do sofá. Ah, poxa. Só leitor entende esse sentimento, só leitor. Só. Aí ela... Mas não, eu fiquei super preocupada. Como assim tu quebrou o pé? Daí ela, tipo, tinha torcido e era um ossinho do dedo mindinho. E aí ela, tipo... Mas ela tinha um atestado. Ela tinha um atestado. É isso que importa. Tadinha. Mas ela ainda demorou pra ler e ela me mandava às vezes: tia, eu consigo pegar só um pouquinho ele, porque ela é toda CDF, assim, e ela tá no 2º ano. Ou no 1º ano, uma coisa assim. E aí ela... Eu não tenho tempo pra ler, e quando eu tenho é muito bom, mas já tô demorando pra ler. Até que, tipo, ela ficou 2 meses lendo. Aí ela, quando ela terminou, ela... Meu Deus. E aí eu falei, qual a sua criança favorita? E ela, eu não consigo escolher, eu amo todos. É muito legal, assim. Eu tenho uns 3 livros meus espalhados pela escola. Oh, que fofa. Gente. Você acha mesmo que o aluno vai vir para mim e vai falar assim, professora, eu queria ler um livro, me empresta? Não. Óbvio que eu não vou falar isso. Lógico que eu vou emprestar. Hoje eu levei para uma que ela queria. Eu quero ler um suspense, eu gosto de suspense, faz suspense. Então tá bom. Levei a Garota do Lago para ela ler. Eu não li ainda, mas eu levei. Depois pergunta para ela se é bom. Aí corta pra garota voltando do intervalo com o livro na mão. Nem comi, eu fiquei lendo, porque ele já começou muito bom. Aí eu, então tá bom, então. Nem comeu, foi ler. Que legal. A outra terminou o Reino das Bruxas em 2 semanas. Olha só. Aí tem uma outra que tá com as irmãs Bond meu, que eu emprestei pra ela. Só livrinho básico. Tá com ela. Que legal. Muito bom. É sobre. Pelo menos isso eu tô fazendo, tá vendo, gente? Eu tô incentivando. É 3 alunas? É 3 alunas. Mas já é muito melhor do que nem aluno. Porque a maioria não vai pra ler. Sim. Legal esse contato, né? Uhum. Bom, então é isso, Cainhose. Temos um episódio de lamentações e uma promessa de que não teremos listas de leitura pro ano que vem. Luiz, promete. Não teremos listas de leitura ano que vem. Ela tá muito feliz. Não tem lista de leitura ano que vem. Não tem lista de leitura. Não é não. Faz uma só pra você e você segue a sua própria lista. Fica todo modo. Eu não sigo minha própria lista. Eu vou fazer uma lista pra não seguir. Pra você não seguir. Isso. Não teremos listas, mas vamos continuar com as leituras coletivas do jeito que a gente falou. A gente vai seguir escolhendo uma por vez. Tá bom. Que é ninguém reclamando. Uma por vez. E sem a partir data de pra terminar. fevereiro.
Porque janeiro a gente não pode escolher leitura coletiva. Não, é maldição de janeiro. Não, eu acho que pode, sim. É só não escolher um calhamaço com um cara chorando, gozando na capa. Não é nem chorando. Uma vida pequena. Gente, Uma Vida Pequena foi um trauma do ano passado. Também, né? Mas a Vida Invisível ninguém imaginou, ninguém nos avisou. A gente mas eu gostei da leitura no final das contas, então tá tudo bem ainda. Mas foram 3 meses, né? Mas se a gente escolher e aí a gente não esperar todo mundo acabar, tá tudo bem. Se for uma leitura lenta, entendeu? Sem prazo, então. Sem prazo. Termina quando todo mundo terminar. Acaba Termina quando quando todo acabar. É isso. Pode ser, então, pode ser. Eu acho. Não, mas com certeza vai ter 3 rios, né? Fiquem atentos aí. Aí vai sendo de gente doida. Uhum. Sim. Igual a gente fez os outros. Gente, mas essa é a questão, né? Daí, tipo, se a gente colocar 3 de gente doida e fazer mais uma do podcast, já vai dar 2. Não, vamos pôr limite nisso. Tá aprendendo. Até eu já tô ficando preocupada. É que 3 assim. rios tem... Quantas? 500 páginas, né? Mas vai ser delicinha de ler, gente. Eu tô nem Sim, preocupada. com certeza. Janeiro. Muito bom, muito bom. Tá bom. Não vamos fazer lista. Cara de triste da Luísa, pra quem não tá assistindo no YouTube, vocês estão perdendo, porque tá impagável. Queria que a Evelise estivesse aqui ouvindo, Evelise, isso vai pra você, sem listas, ok? E se alguém me falar de maratona de romance, eu vou mandar engolir o romance. Mas a maratona de sci-fi, eu vou convencer o Cypher a fazer. Mas aí vai ser só deles, né? Então... A gente pode fazer parceria, daí chama no podcast aquela. Não, mas eu falo leitura coletiva de Cyphers, não Cyphers. Só de Cyphers? Mas podia ter uns desafios. Não, mas aí eles não fazem. Eles não fazem? Eles gostaram da ideia, mas gostaram da ideia se for fazer leitura deles, você viu? Mas é bom também. Daí eu desempaco no Cyphers. É o melhor grupo. Mas, ainda tem esse grupo, né? Tem um grupo de... Como é que ficou? Gente, o nosso grupo da Água com Açúcar e Lágrimas. Eu amo esse nome. A gente não conseguiu ler mais nada lá, mas eu acho que a gente poderia fazer... Atenção. Leitura coletiva de aprendiz do vilão. Tu vai chamar. Esse pode. Já mandei aqui. Elas não vão entrar mais em nenhuma leitura coletiva. Mas esse eu já falei que eu vou ler até o final do ano. Já tô você já começou. Tá na tua lista de começado, que você precisa terminar. Você começou sem ninguém. Mas eu disse que eu ia esperar o pessoal. Ainda bem que vocês vão começar, então, viu? Ainda bem, gente, porque senão eu não ia esperar mais, não. Eu tô feliz agora, então tá. Então tá bom. Não, e o Adorável Guerra lá que a gente falou que queria ler. Preterivelmente. Ano que vem. Eu quero muito ler Guerra Adorável Guerra, de verdade. Eu quero muito ler. Não deu tempo porque se perdeu aí no meio. Nossa, sabe qual que eu esqueci de falar que eu não posso não ler esse ano? É o de contos, que era o empacado meu da maratona de Halloween. Ele já tá até lá do meu lado. Eu vou ir lendo um conto por dia até terminar. Olha só, senti firmeza. Essa é questão de honra, porque não pode passar desse ano, não. Eu nem vou falar que eu vou pegar o do Ed Lorraine lá. Mas eu sei, eu vi umas pessoas falando bem, mas também não conheço muitas pessoas que falaram bem. Aí vai que não é bom. Não sei. Mas eu poderia fazer isso de ler uma história por vez, né? Só lendo pra descobrir, né? É uma ideia. Mas não sei se eu vou pegar. É que eu li muito terror. Mas Hell House eu tava afim de ler, mas eu não sei. Eu não li muito terror. Conta pras pessoas isso. Você não contou quantos livros da maratona você leu. Eu falei que eu li um, quantos você leu? Eu li 4. Gente, a Luísa arrasou demais essa maratona, tá vendo? Eu li 4. Falando que ela tá muito leitora. Tô leitura de temática, leitura coletiva. Eu li o Escravo de Capela, que eu amei. Eu acho que foi meu favorito da maratona. E eu li Amplificador, e aí eu descobri que horror corporal não é muito minha vibe. Gente, eu amei.
Não, assim, eu gostei muito pra caramba, mas, tipo, não vai ser meu favorito do César, assim. Continua sendo DVD. Mas eu gostei muito, assim. Mas... Ai, teve muitas cenas que eu fiz... Essas cenas que eu falei que eu revirava a cara e ficava... A hora que eu terminava, mas isso é muito da hora. E aí eu ria. Nossa, eu tô revirando a cara e rindo ao mesmo tempo. Mas então, tipo... A violência... Não, faz ficar bizarro, mas tipo, a violência de Colapso, que é também bem violento, eu já curto a leitura, né? Não... Eu acho a de Colapso pior, a violência. Porque a de Amplificador é mais doida. E aí essa doida, essa loucura, que pra mim fica genial, porque é uma coisa que eu nunca pensaria que poderia acontecer, entendeu? A de Colapso é uma coisa que já é mais real. Eu acho diferente. Mas aí, tipo, eu já consigo assimilar melhor. Mas Amplificador me deu pesadelo real oficial e eu nunca tinha tido pesadelo. Nossa, eu dormi igual um neném. Uma noite que eu fiquei lendo até tarde da noite, ele me deu pesadelo e umas coisas meio assim, nascendo do corpo. Dormi igual neném. Nossa senhora, não me deu pesadelo. Colapso também, dormi igual neném. O único que me deu pesadelo até hoje foi o Lovecraft. Só ele. Eu fui Amplificador. E a Roda do Tempo, eu sonhei com a Roda do Tempo. Eu criei uma outra não, eu já sonhei com outros livros, assim, mas de terror, de pesadelo. Eu li também Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que escrita linda, da Paula, né? Que escrita belíssima. Mas eu acho que eu perdi um pouco. Daí que eu tava irritada, que eu fiquei falando meio blé, mas tipo, era eu que tava meio blé. E aí eu fiquei irritada comigo mesma, porque eu demorei pra ler esse livro. E aí eu acho que é um livro que... Pra te sentir maior o impacto, é tu ler rápido, né? Então eu li muito devagar, que eu comecei a ler no início do mês e terminei, tipo, daí fiquei durante o mês sem ler e terminei no dia 31, literalmente. As outras 100 páginas que faltavam. E aí, tipo, nesse meio tempo, eu já fiquei imaginando, já fiquei também, já sabia. Porque aí você perde o timing do... assim, da loucura dela ali contando, né? E aí, tipo, eu já fiquei... Então, eu não me surpreendi tanto. Só com uma coisa que também surpreendeu. Mas mesmo assim, teve os choques. Mas a escrita é belíssima, assim, 5 estrelas, com certeza. E eu li também Fragmentos do Horror, que aí eu curti. Mas aí, eu também acho que, tipo, o mangá não é muito minha vibe. Mas, eu assim... só acho que ele é perturbado. Não, perturbado. Tem umas histórias bem bizarras mesmo. Mas, assim, não favoritei, sabe? Então foram essas minhas leituras de maratona. Mas foram 4 leituras bem interessantes. De 4 leituras, 3 nacional. Assim que eu gosto. É isso, assim. Inclusive, hoje eu vi aquele do cara do vinho falando os 10 livros mais famosos de terror. E era tudo, né, baseado no Goodreads, então tudo americano. E eu pensei, cara, estamos certíssimas em falar que o horror brasileiro é muito melhor. Não é? Assim, o único daquela lista que aí eu concordo que Gótico Mexicano é bom pra caramba. Mas as outras, assim, uns que tu vê que não é muito forte, umas coisas assim que parecem mais pra suspense e tal. Gente, venham ler terror brasileiro pra vocês aprenderem como faz. Então tá, galera, eu acho que é isso. Já temos um episódio de anotações. Até as férias não chegarem. Esse mês tem entrevista que vai ser bem legal. Não vou contar ainda, porque eu sou dessa. Estamos curiosos. Espero que façamos boas leituras, que conseguimos terminar o Wicked. Vamos rezar para os deuses literários para conseguirmos terminar o Wicked essa semana. Assim seja. Voltamos semana que vem. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, galera. Até mais. Tchau. Até semana que vem. Beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.